O dono fala alto na frente de todos que nem uma mecânica surda salvaria aquele helicóptero. Ela entra sozinha no hangar, cercada por olhares de deboche. Os mecânicos riem enquanto apontam para o R-22 parado no fundo. Ela ignora cada riso e começa a checar carcaça, mangueiras e parafusos. A hélice mostra marcas que ninguém notou e um ponto irregular chama a atenção. É pouco, mas pode virar o jogo. Ainda assim, a qualquer segundo, alguém pode repetir a humilhação ou ela pode calar todos de vez. Ela acorda cedo, no pequeno apartamento em Curitiba. A luz fria entra pela janela antes mesmo do trânsito começar. Ela se move devagar pela cozinha estreita, pega café já preparado na noite anterior e sente o cheiro simples que a acompanha todos os dias. A rotina começa sempre igual. Ela confere ferramentas, limpa cada peça, separa panos e ajusta a caixa de chaves. O silêncio constante ao redor nunca a incomoda. Ela se guia pelos detalhes visuais e pelos gestos que aprendeu a observar desde cedo. Tudo no apartamento reflete praticidade. Nada sobra, nada falta. Quando termina de organizar as coisas, coloca a mochila pesada no ombro e desce as escadas do prédio. O ar da manhã é úmido. As ruas ainda estão vazias. Ela segue pelo mesmo caminho, passando por oficinas, lojas fechadas e calçadas com marcas de chuva. Entra no ônibus quase vazio e se apoia na barra metálica. Observa o movimento lento da cidade acordando. O motorista dirige com atenção. Pessoas entram aos poucos. Ela sente a vibração do motor através do piso. O ritmo é familiar, constante, quase confortável. Ao chegar perto do aeroporto, desce e segue a pé até o hangar onde costuma trabalhar. A caminhada é curta. O cheiro de óleo sempre aparece antes da porta. Ela passa pelo portão e encontra o ambiente conhecido. As mesas cheias de peças, os panos sujos de graxa, os armários metálicos alinhados na parede. Nada ali é estranho. A rotina de manutenção faz parte da vida dela desde muito jovem. Ela troca de roupa no vestiário pequeno, coloca o macacão azul, prende o cabelo e guarda o celular no armário. O hangar fica cada vez mais movimentado. Aviões leves chegam para revisão. Mecânicos carregam caixas de ferramentas. Outros empurram carrinhos com peças. Ela cumprimenta a equipe com acenos breves. Todos sabem que ela prefere gestos curtos, diretos, sem distrações. Antes de qualquer serviço, ela faz sempre o mesmo ritual. Caminha até a bancada, checa lanternas, limpa lentes, separa chaves combinadas e confere etiquetas em cada caixa. O ambiente tem um ritmo que ela entende bem. Um ritmo que não depende de som. O chão treme quando uma aeronave é acionada lá fora. Ela sente a vibração no corpo inteiro. Isso basta. O supervisor aponta para uma lista de tarefas do dia. Revisa itens menores, ajustes simples, inspeções comuns. Nada urgente, nada fora do esperado. Ela segue a ordem com precisão. Cada etapa é realizada de forma metódica. Ela se move com calma, no tempo certo, observando cada detalhe. Naquele pedaço de rotina, tudo parece estável. Nada indica que o dia será diferente. Nada sugere que algo fora do habitual se aproxima. Mas a vida dela nunca se mantém tranquila por muito tempo. O supervisor entrega novas fichas enquanto caminha pelo hangar. Ela observa os papéis e percebe um item marcado de forma diferente. O helicóptero que ninguém queria tocar está anotado no fim da lista, com comentários curtos e rabiscos apressados. Ela já ouviu histórias pelas mãos, pelos gestos exagerados dos colegas e pelos olhares desconfortáveis. 14 mecânicos tentaram resolver o problema e desistiram. Sempre citam partidas falhas, vibrações irregulares e testes interrompidos. Nada conclusivo, nada claro.
Ela continua seus reparos diários, mas a presença daquele registro fica fixa na mente. O helicóptero ainda não entrou na rotina dela, mas ocupa um espaço silencioso, criando uma tensão discreta. Não é medo, é apenas consciência de que algo complexo se aproxima. Alguns mecânicos passam perto dela e comentam entre si, movendo a boca de um jeito que deixa evidente o tom de provocação. Ela não entende as palavras, mas entende o desprezo. O olhar deles é suficiente. O hangar segue com seu movimento normal, mas cada pequena vibração do piso lembra que aeronaves ganham vida ali o tempo todo. O R-22 permanece parado no canto, afastado, como se o próprio espaço o tivesse isolado. O brilho opaco da carenagem denuncia abandono. A poeira acumulada nas bordas das portas indica que ninguém se aproximou com vontade real de solucionar o defeito. Apenas tentaram. Nunca insistiram. Ela continua trabalhando, mas em intervalos rápidos levanta os olhos e observa o helicóptero distante. A luz que entra pelas janelas altas bate direto na hélice imóvel. A sombra dele se projeta pelo chão marcado por óleo seco. Há algo estranho naquele conjunto, algo que não se mostra de imediato, algo que parece se esconder entre peças internas e falhas ignoradas. Durante o almoço, ela se senta sozinha no canto de sempre. Mexe nos utensílios com calma. Os outros se reúnem em grupos e trocam expressões que ela reconhece como zombaria. Alguns olham na direção do R-22 e depois viram o rosto para ela, como se já previssem o fracasso dela antes mesmo que ela toque no helicóptero. Ela mantém o olhar neutro. Sabe que será chamada, apenas não sabe quando. Ao voltar para o trabalho, encontra o supervisor acenando. Ele aponta diretamente para o helicóptero. A ordem é clara. O serviço agora é dela. Nenhuma explicação adicional. Nenhum detalhe. Apenas a transferência de um problema que todos querem evitar. Ela respira fundo e sente um peso leve no estômago. Não é medo. É apenas a percepção de que aquele defeito esconde mais do que aparenta. Algo ali não combina com o histórico apresentado. Algo ali não faz sentido. E ainda assim, ela sabe que precisará ir até o fim. Ela caminha até o R-22 com passos lentos, seguindo o mesmo padrão que usa em qualquer inspeção. A rotina sempre começa igual. Primeiro, uma volta completa ao redor da aeronave. Ela observa a carenagem, as superfícies gastas, as marcas de poeira acumulada nas bordas. O helicóptero parece menor visto de perto, quase frágil, mas o histórico dele pesa no ar. A luz do hangar cria reflexos duros nas laterais. Cada detalhe retorna para ela como um código silencioso. Depois da primeira volta, inicia o ritual que conhece desde o início da carreira. Toca a fuselagem com a palma da mão. Sente a textura irregular. O metal está frio. Ela passa os dedos por parafusos, juntas, pontos de fixação. O toque lento serve para mapear falhas que os olhos podem não mostrar de imediato. A rotina exige atenção total. Ela se concentra no gesto repetido, sempre igual, sempre preciso. Abre o compartimento lateral e analisa o interior. Mangueiras com marcas antigas, suporte de filtro com sinais de uso intenso, fios organizados de forma descuidada. Ela memoriza a posição de cada componente, move a lanterna e observa sombras curtas se projetando entre as peças. O silêncio interno do hangar ajuda a manter o foco, mesmo que ela não dependa dele. O movimento dos outros, ao fundo, vira apenas vibração leve no piso. A rotina inclui registrar tudo em uma prancheta. Ela anota cada observação com letras firmes. Não coloca julgamentos, apenas fatos. O método dela sempre foi esse. Simples, direto, sem exagero. Enquanto escreve, percebe olhares rápidos vindos de outras bancadas.
Não são olhares neutros. São olhares que acompanham como se esperassem falha imediata. Ela ignora. O trabalho continua. Segue para a parte superior da fuselagem. Sobe na pequena escada. Apoia os pés com cuidado e analisa a região da transmissão. A graxa aparece onde não deveria. O acúmulo sugere manutenção incompleta. Ela inclina a cabeça, aproxima os olhos e passa os dedos ao redor do alojamento. O resíduo tem cor diferente do esperado. Isso entra na lista mental de coisas estranhas. Desce e continua o processo habitual. Mexe nos comandos da cabine, testa cada movimento, sempre devagar. A resposta dos pedais é ligeiramente pesada, nada extremo, mas suficiente para chamar atenção. Ela ajusta a posição do banco, estende o braço e observa o painel. Poeira acumulada nas bordas, botões gastos, pequenos sinais de uso descuidado, nada definitivo, apenas mais peças soltas do quebra-cabeça. A rotina termina com uma nova volta ao redor do helicóptero. Dessa vez, ela observa com mais clareza. Os detalhes parecem combinar entre si de forma estranha, como se o problema estivesse espalhado e não concentrado em um único ponto. Ela fecha a prancheta e segura com firmeza. A rotina está completa, mas ela sabe que a crise está prestes a começar. Ela se posiciona ao lado do R-22 e prepara o teste inicial. Os mecânicos mais distantes fingem não olhar, mas desviam a atenção para cada movimento dela. O dono chega perto da porta do hangar e cruza os braços. Ele observa sem esconder a impaciência. Ela ignora todos e segue o procedimento. Conecta a bateria externa, confere cabos, ajusta a chave seletora. Cada gesto é automático, parte de uma sequência que ela conhece de cor. Quando aciona o sistema, a vibração percorre o piso antes mesmo do motor girar. Um tremor curto e irregular atravessa a estrutura do helicóptero. Ela sente no braço, nos dedos, nos pés apoiados no chão. Não é vibração normal, é deslocada, quase solta. Ela tenta avançar no teste, mas o motor falha de imediato. O painel acende por um segundo e apaga de forma brusca. A luz some como se tivesse sido arrancada. Ela repete o processo com calma, ajusta o seletor mais uma vez e tenta nova partida. O mesmo padrão se repete. A vibração chega antes do giro. Depois, silêncio forçado. O motor não reage. A falha parece vir de dentro, como se algo estivesse interrompendo o fluxo básico. Ela desliga tudo, anota os pontos e observa o helicóptero imóvel. O dono ri baixinho ao fundo. Os mecânicos balançam a cabeça. Ela decide abrir novamente o compartimento lateral. A graxa antiga parece ter se espalhado mais do que lembrava da inspeção inicial. Ela passa os dedos e observa a textura. Não combina com a manutenção registrada. Algo ali foi feito de forma apressada. Talvez por desespero, talvez por descuido. Ela segue analisando. A cada nova peça examinada, a sensação de que o defeito é profundo aumenta. Tenta acionar manualmente o rotor principal. Ele gira, mas com resistência irregular. O movimento não é contínuo. Parece prender em um ponto específico, como se algo interno estivesse desalinhado. Ela para de girar e respira fundo. Os mecânicos observam. Alguns riem, outros cochicham. O dono faz sinal de impaciência com a mão. Para ele, o tempo dela já está acabando. Ela sobe novamente na escada e confere a transmissão. A luz da lanterna destaca um ponto escuro entre as engrenagens. Não é quebra, não é rachadura. É apenas sujeira acumulada em lugar errado. Ela limpa e continua analisando. Nada muda o quadro geral. A queda está clara. O helicóptero não responde. O defeito é mais complexo do que todos assumiram. Ao descer, ela percebe os olhares novamente. O julgamento silencioso ocupa o espaço inteiro. Ela segura a prancheta com força.
O motor não funciona. Os testes falharam. A tensão cresce. A crise se aproxima sem aviso, como sempre acontece quando todos esperam sua derrota. Ela prepara o próximo teste com movimentos lentos. Ajusta cabos, confere conexões e limpa os contatos da bateria externa. O dono observa da porta com expressão impaciente. Os mecânicos se aproximam em silêncio, formando um semicírculo distante. Eles não esperam solução. Eles esperam o fracasso. Ela ignora cada olhar e aperta a chave seletora mais uma vez. O painel pisca com luz fraca. A vibração retorna antes do giro. O motor tenta responder e falha de forma seca. Nada avança, nada muda. Ela desliga tudo e respira fundo. Segura a prancheta com força. O calor do hangar aumenta. O ar parece mais pesado. Ela tenta manter a sequência lógica, mas a pressão cresce. O defeito se esconde atrás de sinais contraditórios. Cada peça analisada mostra um problema pequeno, mas nenhum explica a falha total. Ela volta ao compartimento lateral, passa a mão pelas mangueiras, pressiona as conexões, observa a cor do combustível parado no visor. Nada indica obstrução absoluta. Ainda assim, o motor se recusa a iniciar. Ela decide desmontar uma parte do sistema. Remove parafusos com movimentos firmes, afasta componentes e cria espaço para ver o interior. O dono dá risada baixa quando percebe a demora. Os mecânicos cruzam os braços. Alguns fazem comentários mudos, outros apenas observam com postura de quem já desistiu. Ela continua. Abre o alojamento e encontra marcas de desgaste incomuns. Pequenas lascas de metal se acumulam no fundo, sinal de falha repetida, sinal de esforço irregular. Ela anota e segue em frente. O calor da lanterna sobre a pele deixa a testa úmida. A pressão se transforma em cansaço leve. O tempo corre. O dono olha o relógio e balança a cabeça. O ambiente inteiro pesa contra ela. Nada responde como deveria. Nada avança. A crise se instala. Ela volta para a cabine e tenta novo teste de partida. O painel pisca. A luz falha. O motor tenta engatar, mas a vibração aparece antes de qualquer giro. Ela sente o deslocamento errado no piso. É quase um aviso. Algo está falhando de forma profunda. Ela desliga tudo antes que o sistema force além do limite. A frustração bate com força nos ombros. Não há progresso. Os mecânicos trocam olhares rápidos. O dono se afasta um pouco, como se não valesse mais a pena assistir. O helicóptero continua parado, silencioso, imóvel. A crise chega ao ponto máximo. O defeito continua escondido. Ela permanece ali, segurando ferramentas e prancheta, sem respostas imediatas. Apenas a sensação clara de que algo está prestes a quebrar de vez se ela não encontrar o caminho certo logo. Ela permanece ao lado do R-22 por alguns segundos, imóvel, sentindo o cansaço acumulado no corpo. O hangar parece mais quente. A luz das janelas cria manchas duras no chão. Os mecânicos se dispersam aos poucos, convencidos de que nada mais vai acontecer. O dono vira de costas e caminha até a porta lateral, como se a tentativa tivesse terminado ali. Ela continua parada, observando o helicóptero sem pressa. O silêncio constante ao redor não muda nada. O que importa está na imagem fixa diante dela. Ela se aproxima da fuselagem mais uma vez. O gesto não faz parte da rotina. É apenas impulso. Ela passa a mão nas junções, nas bordas e nos pontos onde a carenagem encontra a estrutura interna. O metal está quente por causa do sol direto. O toque revela pequenas irregularidades. Nada evidente, nada conclusivo. Ainda assim, algo chama a atenção quando ela apoia o dedo em uma das placas laterais. A vibração do chão não se espalha por ali do mesmo jeito que antes. É um detalhe mínimo, mas suficiente para prender o pensamento.
Ela segue essa intuição e abre o compartimento pela terceira vez no dia. A lanterna ilumina as mangueiras. A poeira suspensa forma pequenas partículas visíveis. O interior parece igual ao que viu antes, mas, ao mover uma das linhas com cuidado, percebe que a rigidez é maior do que deveria. A peça não acompanha o movimento natural. É como se estivesse tensionada de forma irregular. Ela desliza os dedos ao longo do tubo até encontrar um ponto duro, quase imperceptível. Ela apega ferramentas menores e começa a desmontar apenas o suficiente para ampliar o acesso. Não é desmontagem profunda. É só o espaço necessário para ver a região de forma mais clara. Ao afastar duas peças, a iluminação muda o ângulo e revela um brilho fino perto da base da linha. Um arranhão antigo, pequeno, discreto. Algo que passou despercebido em todas as manutenções anteriores. Ela aproxima os olhos e observa o desenho irregular da marca. Não parece natural, não parece desgaste comum. Ela inclina a lanterna e ajusta o foco. A luz destaca uma área escura atrás da marca, um sinal de vazamento que secou há muito tempo. Quase invisível. Pequenos cristais ao redor indicam resíduo de combustível evaporado. Não é ruptura total, não é falha evidente, é defeito escondido. Ela toca com cuidado e sente leveza demais na estrutura. Algo ali está comprometido sem ter se rompido. O dono olha de longe, sem entender o que ela está fazendo. Os mecânicos também observam com distância maior. Eles não veem o detalhe, não percebem a mudança, não imaginam que ali pode estar o início da virada. Ela respira fundo e continua mexendo nas peças com calma. Nada está resolvido, nada está garantido. Mas agora existe um caminho. Um primeiro sinal de que o defeito pode ser rastreado até a causa real. Ela volta a iluminar o ponto suspeito com a lanterna, dessa vez com o foco mais estreito. O brilho fraco do metal revela linhas finas ao redor da superfície. Elas formam um desenho irregular, como se o material tivesse sido comprimido de fora para dentro. Não é fissura natural, não é desgaste por uso prolongado. É intervenção antiga, mal feita, escondida sob camadas de manutenção apressada. Ela passa o dedo devagar e sente a área mais frágil que o restante da peça. O toque confirma o que o olhar já suspeitava. Ela amplia o acesso, removendo outra pequena placa. O espaço fica mais claro. A mangueira que antes parecia rígida, agora mostra um trecho deformado. A curvatura não segue o formato original. O tubo foi pressionado em algum momento, causando redução interna do fluxo. Não chega a fechar por completo, mas limita a passagem. Sob determinadas condições, isso seria suficiente para fazer o motor falhar na partida e parar antes de ganhar rotação. A vibração antecipada faria sentido. O comportamento irregular também. Ela observa o conjunto inteiro e percebe um padrão claro. Pequenas marcas, arranhões antigos, conexões apertadas de forma desigual e resquícios de vazamento muito antigo. Não se trata de um defeito único, é uma soma de erros. Muitos mecânicos tentaram resolver a falha final sem perceber a origem, que estava escondida nesse conjunto de detalhes discretos. A causa real não estava na transmissão, nem no rotor, nem no painel. Estava nesse trecho esquecido do sistema de alimentação. Ela segura a lanterna com firmeza e aproxima ainda mais o rosto. A luz bate em um ponto específico que forma uma sombra incomum. Um desgaste arredondado na parte interna da curva da mangueira mostra que a passagem do combustível vinha sendo prejudicada por longo tempo. Ela observa o acúmulo de resíduo seco, confirmando que o fluxo estava irregular antes mesmo das primeiras tentativas de reparo. A falha se repetiu tantas vezes que gerou pequenos fragmentos metálicos, os mesmos que ela encontrou mais cedo acumulados no alojamento.
Ela recua um pouco e respira devagar. O ambiente ao redor continua quente. O hangar parece mais parado. O dono observa de longe, sem entender o que ela faz. Os mecânicos permanecem distantes, cada um ocupado com tarefas menores. Ninguém percebe que ela está diante da resposta que todos procuraram. O defeito oculto agora tem forma, tem localização, tem explicação clara. Ela encosta a prancheta na perna e anota cada detalhe. Letra firme, linha por linha. Não há dúvida, o helicóptero falhava porque o combustível chegava com atraso, pressão irregular e fluxo comprometido. A vibração antecipada era consequência da tentativa do sistema de compensar o desequilíbrio. O motor não tinha como iniciar. O problema se escondia atrás de sinais pequenos, ignorados por pressa ou descuido. Agora a causa está exposta. Ela começa a separar as ferramentas necessárias com movimentos firmes. Não há pressa, apenas precisão. O hangar segue com a rotina normal, mas o ambiente ao redor parece mais lento. O dono e os mecânicos observam de longe, ainda sem entender por que ela insiste naquele helicóptero que tantos desistiram. Ela ignora cada olhar e posiciona a caixa de ferramentas perto da lateral do R-22. Abaixa o corpo e inicia o trabalho de desmontagem. Remove a placa de acesso com cuidado. Afasta a mangueira deformada e solta as presilhas. O material está rígido demais para uma peça que deveria ser flexível. Ela apoia o tubo na mão e passa os dedos pela superfície marcada por arranhões antigos. A deformação interna fica mais evidente fora da aeronave. A passagem reduzida explica tudo. Ela coloca a peça em um canto da bancada e pega uma nova mangueira do estoque. O material limpo contrasta com o desgaste acumulado da peça antiga. Ela instala o novo tubo com atenção total. Ajusta o encaixe. Confere o aperto das conexões. Limpa as bordas com pano seco. Gira a presilha até que fique na posição exata. Cada movimento faz parte de uma sequência que ela domina há anos. Não há ruído, não há distração. Apenas o ritmo constante das mãos, trabalhando no espaço apertado do compartimento. O cheiro leve de combustível evaporado ainda está ali, mas diminui conforme ela substitui as partes comprometidas. Ela segue desmontando pequenas peças ao redor da área afetada. Limpa resíduos antigos. Retira fragmentos metálicos. Encontra acúmulos secos que passaram despercebidos por muito tempo. O processo é lento e contínuo. Ela não se apressa. Move a lanterna para cada canto e observa a superfície interna com calma. Quando finaliza a limpeza, recoloca os componentes no lugar, um por um. A região volta a ter aparência organizada, sem as falhas que antes criavam confusão. Com a nova mangueira instalada, ela verifica os pontos de vazamento antigo. Nenhum sinal de combustível fresco, nenhuma marca nova. A área agora parece estável. Ela fecha parte da carenagem, deixando apenas o necessário aberto para a inspeção final. Pega a prancheta e anota tudo. As letras firmes registram cada passo. Os mecânicos começam a notar a mudança. Aproximam-se devagar, como se tentassem entender o que ela encontrou. O dono permanece distante, mas observa com mais atenção. Ela não olha para nenhum deles. Apenas conecta o equipamento de partida e ajusta os cabos. A tensão cresce no hangar. O momento de testar se aproxima. A segunda chance está formada peça por peça, gesto por gesto. Ela coloca a mão na chave seletora. Não há certeza. Apenas possibilidade. O motor ainda pode recusar, ainda pode falhar. Ela mantém a postura firme e prepara o teste. Tudo está no lugar, tudo está pronto. Agora só falta descobrir se a ação dela foi suficiente para mudar o destino do helicóptero que todos abandonaram. Ela segura a chave seletora por alguns segundos antes de girar. O hangar fica mais quieto.
Os mecânicos se aproximam sem formar grupo. Ficam espalhados, fingindo trabalhar enquanto observam cada movimento dela. O dono permanece na porta, imóvel, como se não quisesse admitir que presta atenção. Ela ignora todos e aciona o sistema com cuidado. A vibração surge no piso, mas agora é diferente. É firme, linear. Não há oscilação antecipada. O painel acende de forma estável. Ela observa as luzes e mantém a mão no seletor. O motor tenta iniciar. Por um instante, parece que vai falhar. Depois, o giro começa a subir devagar. Ela não esboça reação, apenas acompanha cada mudança. O motor encontra ritmo e mantém a rotação mínima. O som não chega nela, mas a vibração que percorre o piso revela que o funcionamento mudou de forma profunda. O helicóptero, antes imóvel e hostil, agora responde como deveria. A estrutura deixa de tremer de maneira irregular. A transmissão gira sem resistência. O fluxo volta ao padrão esperado. Os mecânicos trocam olhares rápidos. Alguns se aproximam mais. Outros se mantêm à distância, como se não quisessem admitir o que estão vendo. O dono franze a testa. Ele tenta esconder a surpresa, mas falha. A postura dele muda. Os braços antes cruzados agora estão soltos ao lado do corpo. Ele observa o helicóptero funcionando sem falhas pela primeira vez em muito tempo. Ela se aproxima da lateral do R-22 e sente a vibração constante. É o tipo de vibração que indica alinhamento correto. Nada foge do esperado. O rotor gira em ritmo regular. O painel segue estável. Ela anota cada detalhe na prancheta, não escreve vitória, não escreve emoção, apenas registra o comportamento do motor como faria em qualquer inspeção. A transformação está ali, clara, mas ela mantém o foco no trabalho. Os mecânicos agora falam entre si. As expressões mudam de desprezo para desconforto. Alguns tentam ver o compartimento onde ela trabalhou. Outros analisam o motor com olhos estreitos, tentando entender o que deixaram passar. A vergonha deles se espalha em silêncio, ocupando o mesmo espaço onde antes havia riso. O dono dá alguns passos para frente. Ele encara o helicóptero funcionando. O ar quente do motor alcança a área onde ele está. A expressão dele não é mais de deboche. É de alguém que percebe tarde demais que subestimou a pessoa errada. Ele não diz nada, apenas observa. Ela mantém a postura firme. Fecha parte da carenagem. Faz nova checagem visual. Confere mangueiras, conexões e suportes. Nada apresenta falhas. Nada ameaça o funcionamento. O helicóptero finalmente trabalha como deveria. O defeito que derrubou 14 mecânicos desaparece sob o cuidado paciente das mãos dela. O hangar inteiro muda de humor. O ambiente deixa de ser hostil. A transformação não está apenas na máquina, está no espaço ao redor. O riso desaparece. A dúvida vira silêncio. E ela continua trabalhando como sempre fez, sem esperar reconhecimento imediato. Ela desliga o sistema com calma. O motor perde rotação devagar até parar por completo. A vibração desaparece do piso. O helicóptero fica imóvel no centro do hangar, agora sem o peso da falha que acompanhou todos os testes anteriores. O silêncio não muda nada para ela. O que importa é o estado final da máquina. Ela confere cada ponto mais uma vez. A carenagem está firme. As mangueiras estão limpas. As conexões permanecem no lugar certo. Nada indica risco. Nada pede revisão imediata. Os mecânicos se afastam aos poucos. Nenhum deles ousa fazer gesto de deboche. Eles observam o helicóptero como se estivessem descobrindo algo que sempre esteve ali, mas que ninguém quis ver. Alguns cruzam os braços, outros guardam ferramentas com movimentos lentos. O dono permanece parado, ainda tentando entender como o defeito passou diante de tantos olhares experientes. A presença dele não pesa mais,
perde força, não dita mais o clima do ambiente. Ela pega a prancheta e registra o estado final da aeronave. A letra firme ocupa cada linha. O histórico de falhas agora tem explicação clara. A causa está resolvida. Não há mais dúvida. Ela guarda a lanterna, separa as ferramentas e organiza tudo de volta na caixa. O processo é simples. Não carrega emoção exagerada. Apenas encerra o trabalho da mesma forma que começou, com atenção constante e gestos exatos. Ao caminhar pelo hangar, passa pelos mecânicos sem esperar reação. Alguns desviam o olhar, outros encaram por segundos antes de voltar ao serviço. O ambiente está diferente, não é mais hostil, é apenas silencioso. Cada um percebe, à sua maneira, que subestimou o cuidado dela. Subestimou a forma como ela lê vibrações, movimentos e padrões. Nada disso depende de som. Nada disso depende de aceitação alheia. Ela segue até o vestiário, troca de roupa e guarda o macacão no armário. A mochila pesa no ombro, mas não incomoda. O corpo está cansado, mas não exausto. O trabalho exigiu mais do que o normal, mas entregou o resultado que poucos acreditavam possível. Ao sair do hangar, sente o ar externo mais leve. O sol da tarde ilumina a pista ao longe. A cidade continua do mesmo jeito, mas algo nela mudou. Ela cruza o portão sem olhar para trás. Não precisa de confirmação, não espera agradecimento. O helicóptero funcionando é prova suficiente. A rotina segue. O dia seguinte começa de novo. E ela sabe que continuará enfrentando máquinas difíceis, olhares desconfiados e ambientes que esperam seu fracasso. Mas também sabe que cada desafio deixa uma marca, não de desgaste, mas de certeza. Certeza de que o que ela faz importa. Certeza de que ninguém consegue calar o que ela constrói com as próprias mãos.